Graça e paz. Estamos iniciando a 8ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre a administração de conflitos. Os conflitos existem desde o início da humanidade, fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. Os conflitos não são necessariamente negativos. A maneira como lidamos com eles é que pode gerar algumas reações ou atos pecaminosos. A administração de conflitos consiste exatamente na escolha e implementação das estratégias mais adequadas para se lidar com cada tipo de situação. O conflito não deve ser visto como um impulsionador de agressões, disputas ou ataques físicos, mas como um processo que começa na nossa percepção e termina com a adoção de uma ação adequada e positiva. Possíveis causas do conflito. Para a correta administração do conflito, é importante que sejam conhecidas as possíveis causas que levam ao seu surgimento. Dentre elas, é possível citar experiência de frustração de uma ou ambas as partes, a incapacidade de atingir uma ou mais metas e de realizar ou satisfazer os seus desejos por algum tipo de interferência ou limitação pessoal, técnica ou comportamental. Diferenças de personalidade são invocadas como explicação para as desavenças tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho ou mesmo na igreja, e reveladas no relacionamento diário através de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida. Metas diferentes. É muito comum estabelecermos ou recebermos metas e objetivos a serem atingidos, que podem ser diferentes dos de outras pessoas ou de grupos envolvidos, o que nos leva à geração de tensões em busca de seu alcance. Diferenças em termos de informações e percepções. Costumeiramente tendemos a obter informações e analisá-las à luz de nossos conhecimentos e referenciais, sem levar em conta que isto ocorre também com o outro lado, com quem temos de conversar ou apresentar nossas ideias, e que este outro lado pode ter uma forma diferente de ver as coisas. Os tipos de conflito. Para lidar com conflitos, é importante conhecê-los, saber qual é a sua amplitude, como estamos preparados para trabalhar com eles. Existem vários tipos de conflitos e sua identificação pode auxiliar a detectar a estratégia mais adequada para administrá-lo. Em primeiro lugar, o conflito latente. Não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara consciência de sua existência. Conflito percebido. Os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas do mesmo. Conflito sentido. É aquele que já atinge ambas as partes, em que há emoção e forma consciente. Conflito manifesto. Trata-se do conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. Tensão e administração do conflito. Alguns fatores, como a diferença de culturas, diferenças de gerações, convicções doutrinárias diferentes, prioridades de finanças, entre outros, podem gerar tensões, e essas tensões podem se tornar em conflitos. Dentro da igreja, algumas dessas tensões são
Quando a igreja não tem um propósito definido e claro com alvos. Quando pessoas não desejam uma união bíblica. Ou quando a tensão é vista como um inimigo. Ou ainda quando as causas de tensão não são conhecidas. Quando a tensão é vista como algo competitivo em vez de complementar. E quando uma das forças de tensão não é bíblica. Administrando o conflito. Algumas ações na administração dos conflitos são essenciais para que o final seja positivo. Vejamos como é fácil e simples de resolver um conflito o quanto antes se você traçar uma meta. Em primeiro lugar, dialogar. O diálogo com qualidade pode originar um campo fértil para a exploração e novas formas de gerenciamento em todo tipo de organização, inclusive igrejas. Do contrário, a falta do diálogo é um campo fértil para o surgimento dos mais diferentes tipos de conflitos. Identificar o conflito. Um conflito nem sempre está visível, portanto é necessário estar atento às mudanças de comportamento, atitudes e clima no ambiente da igreja. Monitorar o ambiente. Esse monitoramento lhe dará um certo alerta prévio, tornando mais fácil lidar com o conflito de forma eficiente e eficaz. Investigar a situação. Tenha tempo disponível para verificar a verdadeira situação, quem são os envolvidos, seus efeitos reais e potenciais. É muito importante demonstrar empatia, facilita nas decisões. Planejar sua abordagem. Incentive ambas as partes a examinar os interesses por trás de suas posições e crie um clima agradável de diálogo. Os envolvidos devem traçar seus objetivos e decidir sobre o resultado da sua investigação, lembrando que à medida que surgem novas evidências, o resultado pode ser diferente do esperado e nem sempre agradável. Administrar o problema. Pode gerar emoções extremas, porém, mesmo sendo um ato difícil, é um processo necessário. A pressa nesse momento deve ser evitada. Não reagir por impulso. Pode ser feito pausas na conversa para que a calma permaneça. Manter linguagem e expressão corporal alinhada. Reações de fuga ou de ataque são abordagens não construtivas. As reações de pacificação mostram-se como a melhor forma de administrar os conflitos. Permita que todos opinem. Ajudar a estabelecer boas relações entre todos os envolvidos nos diversos projetos, criar compromisso, estabelecer comunicação adequada a todo o trabalho executado. Descobrir o caminho a seguir. Em caso positivo, chegue a um acordo aceitável para as partes, ou para um todo. Em caso negativo, tome medidas para que o conflito não continue, que todos os envolvidos entendam o porquê de suas decisões e que isso seja passado a partir do momento que foi tudo resolvido e esclarecido, não reabrindo velhas feridas. Administrar os conflitos é extremamente necessário e eficaz na resolução de problemas dentro e fora da igreja, quando é realizado corretamente, sendo coerente, ético e criativo.
Vamos ver as características necessárias para administrar os conflitos. A Bíblia fornece uma descrição detalhada das características necessárias para administrar conflitos de maneira produtiva. Para ser um administrador eficaz, é preciso ser motivado. O Evangelho proporciona enorme motivação para reagir aos conflitos de maneira construtiva. À medida que continuamente se lembra e se alegra em tudo que o Senhor fez, é possível sentir-se inspirado para superar atitudes egoístas e que não têm visão de futuro, levando o indivíduo a entregar-se sinceramente para servir e honrar seu mestre. Informado, como administrador, é preciso entender a vontade do Senhor. Isso não é tão difícil, pois Deus deixou suas instruções de forma bem clara sobre o como Ele deseja que nós lidemos com cada aspecto da vida em sua palavra. Portanto, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais sábios seremos e mais eficazmente lidaremos com os conflitos. Fortalecido, não estamos sozinhos quando administramos os diversos conflitos que nos são apresentados. A nossa força vem do alto. O Espírito Santo desempenha um papel essencial na pacificação. Além de nos ajudar a entender a vontade de Deus, Ele nos capacita com dons espirituais para reagirmos aos conflitos de uma maneira que honre a Deus e edifique a igreja. Dependente. Ao aprofundar nossa compreensão bíblica de Deus e do conflito, podemos ver que o chamado para a pacificação é o chamado de Deus para caminharmos lado a lado com Ele em seu ministério de paz. Deus é o chefe principal pacificador e nós somos seus servos, embaixadores da reconciliação. Não trabalhamos sozinhos em nossos esforços para chamar os homens a se reconciliarem com Deus e uns com os outros. Deus está conosco. Muitas vezes os conflitos podem nos pressionar além dos nossos limites. Nesta hora, é preciso compreender que Deus pode usar outras pessoas dentro da igreja que poderão nos encorajar e, através de conselhos biblicamente fundamentados, nos dar o apoio necessário para encontrar a melhor forma para administrar aquele conflito. Fiel. Talvez a característica mais importante de um administrador seja a fidelidade. A fidelidade não é uma questão de resultados, e sim de obediência e dependência de Deus. O conflito proporciona oportunidades para glorificar a Deus, para servir outras pessoas e para crescer, a fim de ser como Cristo. Quando colocamos em prática o Evangelho e fazemos das prioridades do Senhor as nossas próprias prioridades, podemos converter cada conflito em um trampolim para um relacionamento mais íntimo com Deus e uma vida cristã mais satisfatória. Chegamos ao final de nossa aula. Não se esqueça de fazer a leitura complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.